O sudário não era uma pintura, não era uma marca de queimadura e também não era uma fotografia. E quando ele é observado como negativo, torna-se ainda mais enigmático. De repente, detalhes surgem com uma clareza inquietante. Linhas finas que lembram marcas de flagelação. Os contornos de um rosto que parecem ter profundidade e expressão. E as regiões nos pulsos, onde supostamente pregos teriam atravessado a carne. Não parece arte, parece uma espécie de impressão. E é exatamente aqui que começa o desconforto. Antes de continuarmos, deixa eu te fazer uma pergunta. Se esse tipo de mistério não resolvido te intriga, se você está disposto a considerar até mesmo as perguntas mais incômodas, então fica comigo até o final e escreve nos comentários qual foi o seu primeiro pensamento. Falsificação ou relíquia autêntica? Se você quer ouvir mais análises profundas como essa, segue o canal e ativa as notificações, porque o que vem agora é só o começo. Barry Schwartz, um homem que dedicou décadas da sua vida ao estudo desse tecido, segurava um relatório de DNA nas mãos quando algo inesperado aconteceu. Seus dedos tremiam, o estômago parecia se contrair. Depois de 40 anos investigando intensamente o sudário de Turim, ele acreditava que nada mais poderia surpreendê-lo, mas dessa vez estava enganado. O material genético isolado das fibras antigas não se encaixava em padrões conhecidos. Não correspondia aos perfis típicos da Europa medieval, nem aos restauradores italianos, nem tampouco podia ser claramente associado às populações romanas do primeiro século. A análise de laboratório revelou marcadores provenientes de regiões que, à primeira vista, não faziam sentido. Algumas sequências eram tão incomuns que 3 geneticistas se recusaram a assinar oficialmente os resultados. Quando Schwartz perguntou à cientista responsável o que exatamente haviam descoberto, ela respondeu em voz baixa: "Barry, eu não sei. Ninguém sabe. E para ser sincera, alguns dos meus colegas preferem não saber." Aquela frase o atingiu mais profundamente do que qualquer debate científico anterior. Naquele instante, ele percebeu que não se tratava apenas de dados. Havia medo envolvido. Mas para entender por que esse resultado genético causava tanto desconforto por trás das portas fechadas dos laboratórios, é preciso voltar atrás e compreender como um fotógrafo judeu cético se tornou um dos especialistas mais conhecidos do mundo nesse objeto controverso. O que Schwartz descobriu ao longo de 4 décadas não foi um projeto religioso. Ele fazia parte de uma equipe que, após 3 anos de trabalho intenso, publicou seus resultados em revistas científicas revisadas por pares. Não era um grupo esotérico. Eram cientistas treinados, comprometidos com método e rigor. E então surge uma pergunta simples, porém perturbadora. Quem quer que tenha resgatado esse tecido de um túmulo teria assumido risco enorme. No primeiro século, desafiar a autoridade romana frequentemente significava morte. Alguém arriscaria a própria vida apenas para salvar um pedaço de pano? Ou somente se estivesse profundamente convencido de que aquele tecido estava ligado a algo extraordinário? Só essa reflexão já é suficiente para abalar muitas certezas. Tudo começou em 1978. Barry Schwartz era um fotógrafo tecnicamente brilhante. Alguém a quem até a NASA confiava projetos de imagem altamente sensíveis. Quando um grupo de cientistas americanos de ponta o convidou para participar de uma investigação confidencial do sudário de Turim, ele reagiu com ceticismo aberto. Para ele, a conclusão já estava pronta. Uma obra medieval, provavelmente uma fraude engenhosa. Ele imaginava que viajaria até a Itália, encontraria traços de pincel, encerraria o assunto e ainda aproveitaria uma viagem gratuita pela Europa. Em palestras, ele até brincava sobre isso, mas ao chegar a Turim, sua segurança começou a se desfazer. A imagem no tecido era diferente de tudo o que ele já tinha visto. A equipe trabalhou 5 dias e 5 noites quase sem dormir. Experimento após experimento. Cada fibra analisada, cada descoloração examinada com cuidado. E pouco a pouco, o sorriso confiante desapareceu de seu rosto. Eles não encontraram pigmentos de tinta, nenhum aglutinante típico, nenhum vestígio de técnicas clássicas de pintura, nenhum indício de processos fotográficos conhecidos. Tampouco evidências de calor no padrão esperado de marcas de queimadura. A imagem estava superficialmente marcada nas fibras, sem penetrar profundamente nelas. Ela
estava lá e, ao mesmo tempo, parecia inexplicável. Mesmo assim, Schwartz tentou se afastar emocionalmente 2 vezes. Disse a si mesmo que aquilo não lhe dizia respeito. Ele era judeu, não cristão. Por que deveria se importar com uma relíquia cristã? Mas algo continuava puxando sua atenção de volta. Então entrou em cena Don Lin, cientista com experiência nas missões Voyager e Galileu e especialista do Jet Propulsion Laboratory. Em uma reunião, Schwartz perguntou diretamente: "Por que eu estou aqui? Não tenho nenhuma ligação religiosa com isso." Lin respondeu calmamente: "Jesus também era judeu", e acrescentou: "Talvez alguém do próprio povo dele devesse fazer parte desta equipe." Essas palavras mudaram algo dentro dele. A partir daquele momento, passou a encarar o trabalho de outra forma. Os 3 anos seguintes se tornaram uma verdadeira odisseia científica. O objetivo não era provar um milagre, mas justamente o contrário, demonstrar de maneira inequívoca que se tratava de uma falsificação. No entanto, quanto mais testavam, menos encontravam aquilo que esperavam. Sem tinta, sem corante, sem camada artística identificável. A descoloração afetava apenas as fibrilas mais superficiais, microscopicamente finas, quase como uma reação na superfície. Não era possível simplesmente reproduzir a imagem aplicando tinta ou calor. O comportamento físico era diferente, e aqui está o ponto crucial. Não era apenas que eles não conheciam a técnica. Em vários artigos publicados, os pesquisadores afirmaram que, com base nos testes realizados, nenhuma tecnologia conhecida de qualquer época reproduzia exatamente aquelas características. Isso não significava que fosse impossível. Significava apenas que não tinham uma explicação satisfatória. É importante visualizar o contexto. Na segunda metade do século XX, a humanidade já enviava sondas espaciais ao espaço. Computadores se tornavam cada vez mais potentes. A medicina avançava rapidamente. E ainda assim, ali estava um pedaço de tecido cuja formação da imagem permanecia sem explicação clara. Quando os resultados foram publicados, não houve a grande ofensiva científica que muitos esperavam. Nenhuma refutação definitiva, nenhuma prova contundente de uma técnica medieval específica. Houve silêncio. Para alguns, indiferença. Para outros, cautela. Apesar de tudo isso, Schwartz permaneceu cético por muitos anos. Durante 18 anos, manteve certa distância interior. Havia um detalhe que o incomodava constantemente: a cor das manchas de sangue. De acordo com o conhecimento forense geral, sangue seco escurece bastante com o tempo. No sudário, porém, as manchas pareciam surpreendentemente avermelhadas. Para ele, esse era um forte argumento contra a autenticidade. Então, em 1995, recebeu uma ligação do Dr. Alan Adler, bioquímico renomado e especialista em análise de sangue. Adler explicou que as amostras apresentavam concentrações incomumente altas de bilirrubina, um composto que pode aumentar significativamente sob extremo estresse físico e traumas severos. Ele explicou que em casos de flagelação intensa, grande perda de sangue e choque, a composição química do sangue pode se alterar. Sob certas condições, isso poderia preservar um tom mais avermelhado por mais tempo. Para Schwartz, esse foi um ponto de virada. Não porque tudo tivesse sido provado, mas porque um de seus principais contra-argumentos agora tinha uma possível explicação. E então vieram as análises genéticas mais recentes. Tentou-se isolar vestígios de DNA das fibras. Esperava-se encontrar uma mistura de traços deixados ao longo dos séculos por peregrinos, clérigos e restauradores de diferentes regiões. Os resultados realmente revelaram marcadores genéticos da Europa, do Oriente Médio, do Norte da África e até partes do Sul da Ásia. Para alguns, isso apenas refletia a longa trajetória histórica do tecido. Para outros, levantava novas questões sobre a distribuição e o padrão desses marcadores. Alguns pesquisadores argumentaram que o DNA não precisava pertencer a uma única pessoa, mas poderia representar uma mistura complexa de muitos contatos ao longo
longo do tempo. E é aqui que a controvérsia se intensifica. A presença de múltiplos marcadores genéticos é prova de autenticidade, ou simplesmente o resultado de séculos de manipulação. Oficialmente, no meio acadêmico, permanece válida a datação por radiocarbono, realizada em 1988, que situou o tecido entre os séculos 13 e 14. Defensores da autenticidade, no entanto, questionam a amostra utilizada, sugerindo que uma área reparada pode ter sido testada. Esse debate continua aberto até hoje. Ao longo dos anos, o próprio Schwartz mudou. As discussões sobre reações químicas e formação de imagem foram dando espaço a perguntas mais pessoais. Pessoas queriam saber o que ele acreditava. Para alguém criado em uma família judaica ortodoxa, essa não era uma pergunta simples. Durante muito tempo, ele viu a religião como tradição cultural, não como convicção pessoal. Mas o confronto contínuo com aquele pedaço de linho o levou a refletir mais profundamente. Ele sempre deixou claro que sua missão não era pregar fé, mas tornar os dados acessíveis. Em 1996, fundou uma ampla plataforma de informação para disponibilizar pesquisas científicas sobre o sudário. Mais tarde, em 2009, criou uma organização sem fins lucrativos para apoiar novas investigações. E hoje, a grande pergunta permanece: trata-se de uma relíquia autêntica da época de Jesus, ou de uma criação medieval extraordinariamente sofisticada? Ambas as possibilidades têm implicações profundas. Uma reforçaria convicções religiosas, a outra destacaria a impressionante habilidade artística e técnica do passado. A discussão está longe de acabar, e talvez o verdadeiro significado do sudário não esteja em uma resposta definitiva, mas no fato de nos forçar a olhar mais de perto, tanto cientificamente quanto pessoalmente. Se acompanharmos essa história até o fim, percebemos que nunca se tratou apenas de um pedaço de tecido. Sempre foi sobre visões de mundo, sobre convicções profundas, sobre o limite entre aquilo que a ciência consegue medir e aquilo que o ser humano interpreta à luz da própria fé. Depois da publicação dos estudos iniciais, Barry Schwartz passou a ser convidado com frequência para palestras ao redor do mundo. No início, ele falava exclusivamente sobre aspectos técnicos: fotografia em negativo, análise de fibras, intensidade de luz, estrutura superficial. Explicava como a imagem reagia de maneira incomum aos exames laboratoriais. Mostrava dados, gráficos, ampliações microscópicas. Mas o público queria algo diferente. As perguntas começaram a mudar. O que isso significa? O senhor acredita que seja autêntico? Isso muda a sua fé? Para alguém que sempre se enxergou como técnico, como profissional da imagem e não como teólogo, essas questões eram desconfortáveis. Ele estava acostumado a discutir evidências, não crenças pessoais. Contudo, com o passar do tempo, percebeu que o sudário não provocava apenas debates científicos. Ele tocava algo mais profundo nas pessoas. Schwartz passou a enfatizar um ponto importante: a ciência não entrega verdades absolutas, mas modelos explicativos baseados nas melhores evidências disponíveis. Esses modelos podem ser revisados, podem ser refinados, podem até ser substituídos. O sudário, dizia ele, não era uma prova judicial definitiva. Era um artefato histórico extremamente complexo, no qual se cruzam diversas disciplinas: química, física, medicina forense, história têxtil, arqueologia, biologia molecular. Cada área lança luz sobre um aspecto, mas nenhuma, isoladamente, resolve tudo. Um dos elementos que continuava a intrigar pesquisadores era a estrutura tridimensional da imagem. A intensidade da coloração varia de acordo com a distância entre o corpo e o tecido. Quando processada digitalmente, essa variação permite reconstruir um modelo em 3 dimensões do corpo representado. Em pinturas convencionais, essa propriedade simplesmente não aparece da mesma forma. Seria isso indício de um processo físico incomum ou apenas uma interação rara entre tecido, umidade, substâncias químicas e tempo? Até hoje, não há consenso. A datação por radiocarbono, realizada em 1988, permanece como um dos principais argumentos a favor da origem medieval. 3 laboratórios independentes chegaram a resultados semelhantes. Para muitos, esse é o dado mais sólido disponível. Entretanto, críticos apontam possíveis contaminações
contaminações, incêndios históricos, como o ocorrido em 1532 em Chambéry, além de reparos posteriores no tecido. Se a amostra testada veio de uma área restaurada, os resultados poderiam ter sido influenciados. Propostas para uma nova datação surgiram ao longo dos anos, mas, até agora, não houve um reexame definitivo amplamente aceito. Com o passar do tempo, também a opinião pública mudou. No passado, predominavam posições extremas. Ou o sudário era um milagre inquestionável, ou uma fraude evidente. Hoje, muitos adotam uma postura mais cautelosa. Reconhecem que existem dados intrigantes e também limitações claras. Para Schwartz, talvez a maior transformação tenha sido interna. Ele já afirmou que o sudário lhe ensinou humildade diante de perguntas não resolvidas. Nem tudo precisa ser imediatamente rotulado como milagre ou fraude. Às vezes, admitir a complexidade é o passo mais honesto. Sua plataforma digital tornou-se uma das coleções mais amplas de estudos sobre o tema, reunindo tanto defensores quanto críticos. Transparência, dizia ele, é essencial. O diálogo precisa continuar. E então, chegamos ao ponto central. Se o sudário de Turim for realmente do primeiro século, estaríamos diante de um dos artefatos mais significativos da história religiosa. Um objeto que atravessou 2 milênios e chegou até nós. Se, por outro lado, for uma criação medieval, seria uma obra extraordinária. Um testemunho impressionante da criatividade e da habilidade técnica de seu autor, ainda desconhecido. Ambas as possibilidades são poderosas. Talvez o maior impacto do sudário esteja justamente no fato de ele resistir a uma conclusão simples. Ele obriga cientistas a investigarem com rigor, obriga crentes a examinarem suas motivações, obriga céticos a considerarem dados inesperados. Ele nos força aqui a conviver com a tensão entre saber e acreditar. Barry Schwartz nunca afirmou ter todas as respostas. Ele começou como um cético confiante que esperava desmascarar uma falsificação medieval. Terminou como alguém que, embora mantenha compromisso com a ciência, reconhece que certos objetos desafiam explicações rápidas. E agora a pergunta volta para você. Diante de análises químicas, testes de datação, estudos tridimensionais, investigações genéticas e séculos de debate histórico, você precisa de uma resposta definitiva ou consegue aceitar que algumas questões permaneçam abertas? O sudário de Turim continua suspenso entre laboratório e igreja, entre microscópio e oração, entre dúvida e convicção. Ele é, ao mesmo tempo, objeto físico e símbolo cultural. Quanto mais se estuda, mais claro fica. Talvez nunca tenha sido apenas um pano de linho. É um espelho, reflete nossas próprias expectativas, nossos medos, nossas esperanças. Alguns querem que seja autêntico a qualquer custo, outros precisam que seja falso. Poucos se sentem confortáveis no espaço intermediário, onde os dados ainda estão sendo interpretados e as respostas não são absolutas. Mas talvez seja exatamente nesse espaço que o verdadeiro valor desse debate se encontra. Porque, no fim das contas, o sudário não obriga ninguém a crer. Ele convida a pensar, e pensar profundamente. Se ele for uma obra medieval, então ainda assim permanece extraordinário. Se for muito mais antigo do que indica a datação tradicional, então a história humana ainda guarda surpresas imensas. O que não muda é o fato de que, por séculos, esse tecido provocou conversas intensas entre cientistas, historiadores, teólogos e céticos, e continuará provocando. Talvez sua maior força não esteja em oferecer respostas finais, mas em nos ensinar a fazer perguntas melhores. E é aqui que essa jornada termina. Ou talvez apenas faça uma pausa. Agora eu quero saber de você. O que pesa mais na sua avaliação? A datação por radiocarbono, as características físicas incomuns da imagem, as análises químicas, ou a própria história de como esse objeto atravessou os séculos? Escreva sua opinião, dialogue com respeito, questione, reflita, porque o mistério do sudário de Turim não vive apenas em laboratórios ou arquivos históricos. Ele vive nas perguntas que continuamos dispostos a fazer.